Aleluia, glória a Deus, por mais este dia e por mais um ano que estamos encerrando. Agradecemos a Deus pela vida, pelo dom maravilhoso da salvação e agradecemos porque estamos encerrando o estudo sobre este assunto. O que a Bíblia ensina sobre a salvação? São estudos que baseamos na revista da editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana do Brasil, Palavra Viva. Vimos a salvação, o que é e para que serve, a salvação, o bem mais precioso, a união com Cristo, o caminho da salvação, a Ordo Salutis ou a ordem da salvação, eleição, escolhidos em Cristo, vocação eficaz, regeneração ou novo nascimento, conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação e agora, por último, glorificação, a conclusão da obra redentora de Cristo Jesus. As lições são de autoria de Wagner Barbosa e algumas foram adaptadas do livro Salvos pela Graça, de Anthony Hoekema, da Cultura Cristã, da IPB. E é maravilhoso este ensino. O que aprendemos durante todo este tempo é algo especial do Espírito Santo de Deus. E vamos encerrar hoje falando sobre a consumação da obra redentora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, de glória em glória. Paulo está falando sobre a manifestação de Deus em nossa vida, uma transformação de glória em glória. A vida, ela se torna cada vez mais deslumbrante à medida que Deus entra em nossa vida. Eugene Peterson diz na Bíblia a mensagem que a glória de Deus é o homem plenamente vivo. E Paulo está mostrando aqui essa manifestação de Deus durante a nossa vida. Desde o momento da nossa conversão, do nosso chamado, da nossa nova vida, Deus, Ele vai transformando os seus eleitos de glória em glória. E como a manifestação de Deus em nossa vida, no momento do retorno de Cristo, será o ápice da nossa redenção. E esse ato de Deus, esse momento
final da consumação da obra redentora é chamado de glorificação, porque designa o completar da obra que Deus começou a realizar quando nos regenerou. E assim, esta obra, ela é terminada e aperfeiçoada em Cristo Jesus. Podemos definir glorificação como a obra de Deus, por meio do qual Ele glorifica os redimidos de modo perfeito e completo, purificando os redimidos totalmente do pecado e de todas as manchas do pecado e os torna perfeitos e imortais. As principais bênçãos que acompanham esse estado de glorificação final são, primeiro, conhecimento perfeito da graça, por meio da extensão ilimitada das nossas faculdades de compreensão. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 12, diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então haverá essa perfeição da compreensão da graça de Deus. E quando a obra redentora de Cristo estiver consumada e estiver sendo total e perfeitamente desfrutada pelos redimidos, finalmente compreenderemos a grandeza da graça de Deus. Segunda coisa, perfeita alegria na comunhão plena e eterna com Deus Trino, com a Trindade Santa. Terceira coisa, perfeita adoração e serviço a Deus, por meio de uma natureza integrada e um coração livre para o amor e obediência. Quarto, perfeito livramento de tudo quanto foi experimentado como pecaminoso, mau, debilitante e frustrante, já que nem o pecado, nem qualquer um dos seus efeitos terão parte neste júbilo vitorioso e eterno dos redimidos com Cristo. Quinto, perfeita realização de todos os desejos que os redimidos poderão ter neste estado glorificado. Estes desejos
não incluem os apetites sexuais, nem os desejos provenientes de nossa necessidade de se contornar as nossas fraquezas e deficiências, tais como desejos de comer, beber, dormir, como nos diz Jesus em Mateus, no capítulo 22, o versículo 30, ele diz que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, esses desejos sexuais e desejos maus não são incluídos na glorificação. E nem esses fome, sede, dormir, descansar, como fazemos aqui nesse corpo físico que temos pecaminoso. Como nos diz aqui em Apocalipse, livro de Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 16, jamais terão fome, quando na glorificação não terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. E no capítulo 22, o versículo 5, já não haverá noite. Não precisarão de luz, de lamparina, luz elétrica, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, brilhará sobre nós, sobre os redimidos, e reinarão para todos sempre. Então, a perfeita realização de todos os desejos que os redimidos poderão ter neste estado glorificado são os desejos puros e perfeitos, desejos de comunhão maior, plena com Deus. E sexto, um perfeito complemento de tudo quanto era bom e valioso na vida deste mundo, mas que teve que ser deixado incompleto, porque o desejo ultrapassou a capacidade de sua realização. E sétimo, crescimento pessoal incessante na abrangência de todas essas coisas perfeitas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo faz uma análise da ação pela qual Deus salva os seus eleitos, usando um significativo tempo passado dos verbos. Ele terminando o capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, usando os verbos no tempo passado. E ele diz: e ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação, nos dias de Paulo aqui,
era ainda futura. E ainda é futura, porque ainda não aconteceu, é futura para todas as pessoas, tanto aqui na época de Paulo, como para nós, à exceção do próprio Jesus. A ideia de Paulo, porém, é que uma vez que a nossa glorificação é aqui e agora, um evento determinado no plano soberano de Deus, ela é já tão certa e segura como se já tivesse sido realizada. Por isso ele diz: aos que predestinou, aos que chamou, aos que justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o uso do tempo passado tem o propósito de chamar a nossa atenção para o fato de que é absolutamente impossível que a glorificação daqueles que foram justificados não aconteça. Tal é a segurança e a certeza da esperança cristã. A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo é totalmente realizada na vida de cada um dos eleitos de Deus, como ensina o apóstolo Paulo em sua carta em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus é o retorno e é a glorificação de todos nós, eleitos de Deus. O que nós aprendemos durante todo este tempo? Nós vimos que a salvação é uma obra unitária de Deus, que ocorre instantaneamente na vida da pessoa. E, embora ela seja uma obra única, ela é composta por muitas bênçãos espirituais, que são os elementos na ordem da salvação. E, embora ela seja instantânea, ela tem implicações e precisa ser desenvolvida ao longo de toda a nossa vida cristã e será completada na volta de Cristo Jesus. Quando isso ocorrer, os cristãos receberão um corpo glorificado e viverão para sempre com seu Salvador, desfrutando plenamente da comunhão santa com Jesus. Esta é a conclusão da obra redentora de Cristo Jesus. A ressurreição e a glorificação de Cristo é uma demonstração majestosa do poder de Deus e, além disso, é a garantia que temos de que também passaremos pela ressurreição, pela glorificação. O nosso corpo ressuscitado será igual ao corpo de Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressuscitou primeiro
para ser o modelo, o molde, o padrão sob o que os demais corpos serão construídos por Deus. O futuro dos crentes será maravilhoso quando estiverem de posse de seus corpos novos e perfeitos. Aleluia! E depois de estudarmos sobre a salvação, o que a Bíblia ensina sobre a salvação, nós podemos orar, agradecendo a Deus pela salvação graciosa que Deus nos concede em Cristo Jesus. E essa glorificação, essa obra da salvação que terá sua conclusão na glorificação quando nós, os redimidos, seremos revestidos de perfeição santa e incorruptibilidade e imortalidade, para que assim possamos desfrutar perfeitamente com corpo e alma da comunhão santa e eterna com o Senhor. E essa doutrina bíblica da ressurreição do corpo deve influenciar de tal forma a nossa vida como cristão, para interagirmos neste mundo. Essa doutrina influencia de maneira profunda como vivemos aqui e agora. E também ela vai ter influência sobre o pensamento popular de que o espírito é bom e a matéria é má. Já pensou nisso? Então, nós só temos a agradecer a Deus e também ter o desejo e caminharmos e prosseguirmos na proclamação da salvação onde nós estamos, ou seja, levarmos a mensagem do Evangelho a toda criatura. A glorificação que ocorrerá por ocasião do retorno de Cristo é a consumação da obra redentora.